Olha só, o jornalista Tássio Cruz, o Tuxê, conversou com o secretário Washington Bonfim, exatamente sobre os 100 dias do governo Rafael Fonteles. Uma conversa que ele teve com o secretário. Você vai acompanhar agora. O professor Washington Bonfim é secretário de Planejamento, é uma área vital do governo do Estado. E você vai acompanhar agora o que ele disse. É importante, porque é o homem do planejamento do governo Rafael Fonteles. Na tela. Olá, Douglas Cordeiro, boa tarde. No dia em que completam-se 100 dias da gestão do governador Rafael Fonteles, a gente vai conversar com o professor Washington Bonfim, secretário de Planejamento, que fará um balanço deste início de gestão e traçará as metas, os objetivos para os próximos anos de governo. Estamos aqui recebendo o professor Washington Bonfim. Professor, quais são os desafios e qual o balanço que o senhor faz desses primeiros 100 dias de gestão? Olha, na realidade, assim, foram 100 dias muito intensos, né? Posso afirmar isso com muita tranquilidade. Algumas conquistas importantes, por exemplo, na área da aviação, entregas de campos de pouso, na área de educação, né? Na área da saúde. Tivemos, do ponto de vista institucional, a criação, por exemplo, da Secretaria de Relações Sociais, que é um marco importante, a criação da Secretaria da Mulher, quer dizer, houve a implantação, por exemplo, da coordenação, né, de desenvolvimento dos territórios, ou seja, tanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de obras, quanto do ponto de vista de políticas mais centrais, houve um trabalho muito destacado, né, de toda a equipe de governo. Não posso deixar de mencionar também, por exemplo, a questão da segurança pública, especialmente no que diz respeito a questão de apertar um pouco mais a questão de fiscalização, especialmente na cidade de Teresina, benefícios, né, legislativos, quer dizer, benefícios, digamos, tributários que foram dados a proprietários de motos, ou seja, houve um conjunto de ações, né, que marcaram esses 100 dias como um início bastante promissor da administração Rafael Fonteles, falando especialmente da questão das metas, né? Professor, um dos principais desafios apontados pelo governador Rafael Fonteles é a segurança. Nós tivemos o secretário Chico Lucas adotando diversas medidas nesse início de governo, com a criação de um departamento especializado para o combate ao crime organizado, também concurso público, né, convocação de aprovados. Como é que o senhor avalia este início de atuação nestes 100 dias da segurança pública? Olha, assim, é uma avaliação muito positiva. Eu dizia ainda na época da transição, não está tão distante assim, que o governador havia escolhido, né, uma pessoa muito ligada a ele pessoalmente, então é como se ele estivesse, né, liderando pessoalmente a questão da segurança pública. Ele tem feito isso de maneira magistral. Vou citar também a autorização do concurso para o Corpo de Bombeiros, questão dos investimentos em equipamentos de rádio para agilizar o atendimento, né, às ocorrências dentro, né, do Estado. Então, assim, no caso da segurança pública, eu creio que a gente avançou muito, né? Devem vir novas políticas. O nosso secretário, Francisco Lucas, ele é muito focado nessa questão da política pública baseada em evidências, então conseguir mapear os dados de violência, fazer com que a atuação do aparelho, né, de repressão seja, né, direcionada especialmente para essas áreas que têm mais problemas, mas também tem uma sensibilidade social para as questões. Então, eu tenho absoluta convicção de que é uma área que a gente vai continuar avançando. Esses 100 dias foram bastante positivos, como eu já falei, de muita entrega. Promoção para os policiais militares, que foi uma entrega que foi feita pouco antes da viagem do governador para a Estônia. Então, assim, há um alinhamento, né, de ações institucionais, criação de delegacias, de ações efetivas, como contratação e autorização de concurso, e ações que visam valorizar o servidor, né, da segurança pública, especialmente da Polícia Militar. E ações de campo, né? Tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, de mais grave foi rapidamente endereçado, se buscaram, né,
se buscou investigar e apontar os culpados de maneira muito célere, ou seja, dando resposta e o tipo de resposta que a população tem mais desejado do governo estadual. Um dos principais pilares do plano de governo apresentado é uma meta ousada de gerar até 80 mil postos de empregos. Como é que o senhor avalia o início dessas medidas econômicas? O governador apresentou um plano, né, de integração de modais hidroviários, rodoviários e também aeroviários. Como é que o senhor avalia o início desse trabalho, principalmente essa questão econômica de geração de emprego no estado? Olha, eu avalio muito também de maneira positiva, né, o projeto, a concepção do projeto do intermodal, né, da soja. Ele, assim, hoje é uma realidade, né, em termos do desenho do que seria o anel rodoviário da soja no sul do estado, com recursos, né, garantidos através de emendas parlamentares, com perspectivas de alavancarmos, né, parceria público-privada para tornar todo o conjunto de obras uma realidade nos próximos anos da administração. Foi lançado o edital, né, dos estudos e de projetos, não só da hidrovia, como da hidrovia, né, de Santa Filomena a Teresina, mas especialmente Ribeiro Gonçalves a Teresina, dos terminais hidroviários e da ferrovia Teresina Luiz Correia. Então isso é uma ação que está em andamento, deve ser aberto, né, foi aberto, né, nesses dias o edital, né, das obras do Porto de Luiz Correia, de dragagem, de construção do terminal pesqueiro. Ou seja, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento econômico e de criação de emprego e renda, né, nesses primeiros dias da administração houve um esforço, né, da área de infraestrutura, da Invest Piauí, da Secretaria de Planejamento, de organizar isso em termos de projeto, inclusive, né, com uma intensa interlocução com o governo federal na busca desses recursos. O governador, né, fez essa solicitação diretamente ao presidente no dia 27 de janeiro, quando todos os governadores se reuniram com o presidente Lula, e as equipes técnicas lideradas aqui pelo planejamento conseguiram entregar todos os documentos, né, que são base para aquilo que vai acontecer, documentos técnicos, né, que fazem parte desse processo de negociação. Como são valores vultosos, algo em torno de 5 bilhões de reais, múltiplos arranjos, arranjo de PPP, arranjo de governo federal, obras estaduais, né, Marinha do Brasil, que deu autorização para o Porto. Então, eu julgo que essa etapa foi vencida de maneira muito importante. E há outras iniciativas na área de startups, há iniciativas de atração, né, de empresas, há um programa de obras sendo desenhado. O governo do estado fez votar na Assembleia um pedido de empréstimo de 2 bilhões que vai acelerar obras de infraestrutura que vão criar emprego. Então, está num caminho bastante promissor. Como é que o senhor avalia este início de trabalho, principalmente nessa área de digitalização da gestão? Olha, esse processo de transformação digital, ele, na realidade, ele tem vários passos, e esses passos foram dados. Você mencionou a questão da transformação da ATI numa empresa. Foi estabelecido um contrato, né, com uma empresa que vai utilizar a metodologia que o governador, né, está visitando na Estônia, que é uma plataforma que vai direcionar todos os serviços de atendimento do Estado para um único portal, e aí cidadão, empresa e servidores públicos vão poder acessar esse portal e ter serviços de maneira mais rápida, marcação de consultas, filas, né, reduzindo filas, a questão de tirar documentos, especialmente, né, documentos de trânsito, ou seja, a estrutura básica disso, telemedicina, né, quer dizer, a estrutura básica desses serviços está sendo construída a partir dessa compreensão de que o modelo estoniano é um modelo de liderança no mundo, e nós estamos nos preparando institucionalmente e também do ponto de vista de tecnologia para fazer frente a esse desafio, que é um desafio inevitável, né? O mundo está caminhando para esses processos digitais serem a nossa realidade, abandonar, digamos assim, o papel e fazer com que o cidadão tenha contato direto com o governo,
sem precisar da mediação, né, burocrática, digamos assim. Para concluir, já caminhando para o final da nossa conversa, são os primeiros 100 dias de 4 anos de gestão. Como é que o senhor projeta esses próximos 3 anos e 6 meses, 3 anos e 8 meses? Quais são os principais desafios que o governo enfrentará ao longo desses próximos anos de gestão? O governador sempre apontou a questão social também como um dos principais pilares. Como é que o senhor projeta esse desafio dos próximos 3 anos e 8 meses de gestão? O que se plantou em termos de plano de governo, né, o que se plantou em termos desses 100 dias, né, projeta uma administração que, né, vai entregar muito para a população piauiense. Na educação, acho que você falou da área social, a educação é, digamos assim, o principal motor dessa transformação do Estado. A questão de escola de tempo integral, ensino digital, né, a vocação profissional tecnológica ligada, formação profissional tecnológica ligada às vocações regionais. Isso vai, né, dar à nossa juventude uma capacidade, habilidades e competências, como se diz, né, muito importantes para o futuro delas próprias, né, de cada um desses jovens, de cada uma das jovens e do próprio Estado. Então essa é uma área que eu julgo que a gente vai entregar bastante. Na área de saúde, os processos de modernização estão em andamento, a questão da telemedicina está sendo feito o piloto, né, ele deve ser expandido, vai resolver muita coisa do ponto de vista de chegada, né, da população a esse atendimento de uma maneira mais célere e mais confortável para o cidadão. E aquilo que eu já mencionei nessa entrevista, todo o conjunto de investimentos e de atração de investimentos, seja privados, seja do governo federal, seja através do próprio governo estadual, para alavancar a questão do emprego e da renda e dar infraestrutura para o Estado. Então eu acredito muito que os próximos anos serão anos duros de trabalho, mas com muita perspectiva de entrega, que é aquilo que a população efetivamente deseja. E dentro do compromisso do governador, o governador não abre mão de que os 176 compromissos que ele estabeleceu através do plano de governo em praça pública sejam cumpridos ao longo dessa gestão. Professor, obrigado pela entrevista e vamos continuar ao longo da gestão avaliando as metas, os objetivos traçados, e eu volto com você aí no estúdio, Douglas Cordeiro.